Seja muito bem-vindo ao canal da Gouveia Sociedade de Advogados. Meu nome é Renan Gouveia, sou sócio da Gouveia Sociedade de Advogados. Estamos trazendo hoje um tema muito importante, muito pertinente, que geram muitas dúvidas. As coberturas devem pagar o mesmo valor da taxa condominial de um apartamento tipo? Essa é uma pergunta que merece uma resposta muito bem fundamentada. Mas antes de saber essa resposta, se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais gente possa ficar sabendo dessas respostas e demais temas ligados ao direito condominial. Vamos lá! As coberturas obrigatoriamente devem pagar uma taxa maior do que as unidades tipo, ou seja, do que os apartamentos normais? A resposta vai estar no Código Civil. O Código Civil define a forma de rateio das despesas do condomínio e as coberturas normalmente têm uma fração ideal maior. Dessa forma, normalmente ela paga uma taxa de condomínio maior na proporção da fração ideal. Por quê? Porque o Código Civil define que o rateio da despesa será feito na proporção da fração ideal, vírgula, salvo disposição em contrário na convenção do condomínio. Ou seja, quem vai definir a forma de rateio é a convenção do condomínio. E se a convenção for omissa, é o próprio Código Civil, sendo realizado esse rateio na proporção da fração ideal. Importante saber o conceito de fração ideal. O que é fração ideal? Fração ideal é o que cada unidade tem sobre um terreno, ou seja, a cota parte de responsabilidade de cada unidade privativa. Então, uma cobertura, uma unidade de cobertura, normalmente ele tem uma área maior dentro daquele espaço, compondo uma fração ideal maior. Por isso que normalmente as coberturas pagam um valor a mais, porque compõem um espaço maior. A fração ideal é herdada, ela tem origem na construção da edificação. Quando vai se construir o prédio e tem um rateio daquela despesa na construção do prédio, a cobertura ela paga um valor a mais. Por quê? Porque ela tem mais tijolo, ela tem mais tubulação, ela tem mais parte elétrica. Por quê? Porque ela é um apartamento maior. E o condomínio aproveita essa forma de rateio estabelecida no Código Civil para poder fazer o seu rateio das despesas também ordinárias e extraordinárias. Porém, o que define isso é a convenção. A convenção ela pode seguir fração ideal normalmente, assim como o Código Civil, ou então ela pode fazer o rateio igualitário, ou seja, definir que o rateio seja feito de forma igualitária entre todas as unidades, seja um apartamento tipo, apartamento de cobertura ou uma área privativa. Quem vai determinar é a convenção do condomínio. Então, se a pergunta é, toda cobertura deve pagar uma taxa condominial maior? A resposta é não, vai depender da convenção do condomínio. Se a convenção determinar o rateio por fração ideal, ou melhor, na proporção da fração ideal, a cobertura, sendo uma unidade privativa maior, ela vai pagar sim uma taxa condominial maior. Porém, se for rateio igualitário, independente do tamanho da cobertura, ela vai pagar o mesmo valor de condomínio do que uma unidade tipo. Então, depende da convenção do condomínio. Em alguns casos, tem a divisão do rateio ordinário de forma igualitária e o rateio extraordinário, que são obras, reformas e etc., de forma na proporção da fração ideal, de forma que o apartamento maior pague mais. Porque vamos supor uma reforma de fachada. Uma cobertura ela tem uma fachada maior, porque são 2 andares. Então, ela tem um quanto maior para poder ser reparado. Então, no caso de uma reforma de fachada, sendo uma despesa extraordinária, a cobertura paga um valor a mais. Mas quem vai definir tudo isso é a convenção do condomínio. Mas se a convenção for omissa, é o Código Civil, sempre na proporção da fração ideal. Muitas pessoas perguntam, é justo a cobertura pagar um valor maior de taxa condominial? A resposta é, depende. A água é individualizada? O gás é individualizado? Normalmente, se a água não for individualizada, ela tem um local maior para poder fazer limpeza. Algumas coberturas têm piscina. Então, é uma resposta que tem que ser considerada inúmeras variáveis para poder ter uma resposta se é justo ou não. A questão é, a cobertura ela é maior, ela tem um espaço maior sobre aquele solo, sobre a fração ideal do terreno, então ela representa um valor agregado maior. Vou dar um exemplo, se a gente comprar um quadro valioso do Pablo Picasso, por exemplo, e eu pagar ali 800
R$ 1.000 e outra pessoa pagar 200 mil, a gente compra o quadro por R$ 1 milhão, mas a gente vai vender esse quadro por R$ 10 milhões. Eu vou ter que guardar, fazer a guarda e a conservação desse quadro. Se eu paguei 800 mil e a outra pessoa pagou 200 mil, e a gente vai vender por 10 milhões esse quadro, quanto que eu vou pagar para conservar esse quadro? Se eu paguei 800 mil, outra pessoa pagou 200 mil. Eu vou pagar meio a meio, igualitário, ou eu vou pagar um valor maior, porque eu tenho um pedaço maior, uma parte maior, e quando vender eu vou ter um lucro maior, ou eu vou pagar igual para poder conservar? Então, assim como um quadro do Pablo Picasso é indivisível, a cobertura e os demais apartamentos também são indivisíveis sobre aquele espaço ali do terreno. Então, se a cobertura foi investir num valor agregado maior, quando vender essa cobertura, o dono vai ganhar um valor maior. Se o prédio valorizar 10%, há de convite que o apartamento de cobertura vai ter uma valorização maior de acordo com o capital investido. Então, a guarda e conservação daquele bem, ele também pode ter um custo maior, sim. Dessa forma, o Código Civil prevê que o rateio da despesa na proporção da fração ideal, vírgula, salvo disposição contrária na convenção. Ou seja, em muitos casos é justo, sim. Outros casos pode ser questionado. Enfim, a convenção, através de 2/3 dos condôminos, pode ser alterada. Se por acaso você mora no apartamento de cobertura e você entende que não é justo o apartamento de cobertura pagar um valor maior, leva para a Assembleia com 2/3 de aprovação. É possível alterar a convenção do condomínio e você fazer um rateio igualitário, por exemplo, para as despesas ordinárias. Então, antes de questionar uma cobrança ou falar sobre justo ou injusto, é bom você conhecer a legislação e saber o que está por trás dessa cobrança. Se você conhece alguém que mora em cobertura, conhece algum condomínio que tem esse tipo de problema, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ficar informadas. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar sempre por dentro das informações do direito condominial.